54 anos se passaram entre a última missão Apollo e a Artemis II. E o mundo que receberá o retorno à Lua é completamente diferente daquele que testemunhou as primeiras pisadas na superfície lunar. Se você quer entender as mudanças fundamentais que tornaram possível esse retorno, se inscreva no canal e deixe seu like. Vamos direto ao que mudou. Gene Cernan, da Apollo 17, proferiu as últimas palavras de um humano na superfície da Lua em 14 de dezembro de 1972. E ao deixarmos a Lua em Taurus Littrow, partimos como viemos, e se Deus quiser, como retornaremos, com paz e esperança para toda a humanidade. Aquelas palavras soavam mais como uma oração do que como expectativa razoável de retorno breve. Porque os Estados Unidos haviam perdido o interesse na exploração lunar. As 3 últimas missões, Apollo, com equipamento já construído, foram canceladas. E a NASA redirecionou seus recursos para o ônibus espacial. Gene Cernan não viveu para testemunhar esse retorno. Muitas pessoas que presenciaram os pousos lunares da Apollo também já faleceram. E o mundo que aguarda a Artemis II mudou de formas que seriam impossíveis de prever em 1972. Aqui está a primeira mudança fundamental. O programa Apollo era essencialmente americano, totalmente financiado pelos Estados Unidos, totalmente operado pela NASA, e concebido para realizar uma série de expedições limitadas a diferentes partes da Lua. A Artemis é algo completamente diferente. Conta com parceiros internacionais e comerciais. E tem como objetivo estabelecer presença lunar permanente, não expedições temporárias. O módulo de serviço da espaçonave Orion foi construído na Europa. Esse componente crítico fornece propulsão, energia e suporte à vida. Foi desenvolvido pela Agência Espacial Europeia e representa um nível de cooperação internacional que simplesmente não existia durante a era Apollo. Jeremy Hansen, astronauta canadense, fará parte da tripulação da Artemis II. Essa presença internacional na missão é simbólica e estratégica. Demonstra que a exploração lunar não é mais domínio exclusivo dos Estados Unidos. Mas a mudança mais significativa está na participação do setor comercial. A SpaceX está construindo módulos de pouso lunar. A Blue Origin, empresa de Jeff Bezos, também desenvolve sistemas de aterrissagem. A Axiom Space está construindo trajes espaciais lunares. E várias empresas comerciais estão tentando realizar pousos na Lua através do programa Commercial Lunar Payload Services da NASA. Isso representa uma transformação fundamental na forma como exploramos o espaço. Durante a era Apollo, a NASA controlava tudo, projetava, construía e operava todos os sistemas. O setor privado participava apenas como contratado, executando especificações da NASA. Agora, empresas comerciais são parceiras. Elas investem capital próprio, desenvolvem tecnologias proprietárias e assumem riscos empresariais significativos. Por que essa mudança aconteceu? E o que ela significa para o futuro da exploração espacial? A resposta está em como chegamos aqui. Foi preciso um ex-incorporador imobiliário e estrela de reality show que se tornou presidente para propor o retorno à Lua pela 3ª vez e conseguir que a proposta fosse aceita. Jim Bridenstine, primeiro administrador da NASA sob Trump, era um político habilidoso que navegou com sucesso as complexidades do Congresso. Jared Isaacman, o segundo administrador, é um astro do setor espacial comercial que entende profundamente como empresas privadas podem acelerar a inovação. Essa combinação de vontade política e competência empresarial criou o ambiente necessário para que o programa Artemis avançasse. Mas aqui está o que muitos não compreendem. A participação comercial não é apenas sobre reduzir custos para a NASA, é sobre criar uma economia lunar sustentável. Durante a era Apollo, cada missão custava bilhões de dólares em valores atualizados. E quando o programa terminou, toda aquela capacidade foi perdida. Os foguetes Saturn V foram aposentados. As instalações de produção foram fechadas. E a expertise técnica se dispersou. A Artemis está sendo estruturada de forma diferente. Empresas comerciais estão desenvolvendo sistemas que poderão ser usados repetidamente, não apenas para missões da NASA, mas para clientes privados, outros governos e, eventualmente, turismo espacial. Isso cria incentivos econômicos para manter e melhorar a infraestrutura lunar. Em vez de um programa governamental que pode ser cancelado quando as prioridades políticas mudam, teremos um ecossistema comercial com interesse financeiro em manter operações lunares. A SpaceX já demonstrou esse modelo com o programa Commercial Crew para a Estação Espacial Internacional.
A empresa desenvolveu a cápsula Dragon, usando investimento próprio combinado com contratos da NASA. E agora opera voos comerciais regulares para a estação. O mesmo modelo está sendo aplicado à Lua, e se funcionar, transformará completamente a exploração espacial. Mas existe outra mudança fundamental entre Apollo e Artemis: a forma como vivenciamos essas missões. Durante a era Apollo, as missões eram acompanhadas por uma das 3 principais redes de notícias. As emissoras dedicavam cobertura completa a Apollo 11, a primeira missão de pouso. E posteriormente, com cobertura mais seletiva nas missões seguintes, à medida que o interesse começou a diminuir. A experiência era passiva. As pessoas consumiam informações e imagens selecionadas pelas redes de notícias. Não havia controle sobre o que era mostrado ou quando. A experiência Artemis será completamente diferente. As redes de TV modernas, incluindo canais de notícias a cabo, cobrirão as missões. Mas a internet e as mídias sociais facilitaram o surgimento de repórteres independentes, especializados em notícias espaciais. Ellie in Space e Everyday Astronaut são exemplos de jovens cinegrafistas que não dependem de nenhuma grande rede corporativa. Eles produzem conteúdo detalhado, técnico e acessível que atinge milhões de pessoas. E pessoas interessadas nas missões Artemis poderão acessar informações em tempo real, muitas vezes utilizando ferramentas de inteligência artificial para fazer perguntas específicas e obter respostas personalizadas. A experiência Artemis será interativa. As pessoas não serão apenas espectadoras passivas. Serão participantes ativas na exploração. Essa mudança tem implicações profundas. Durante a Apollo, quando o interesse público diminuiu, a cobertura da mídia seguiu o mesmo caminho. E, eventualmente, o suporte político desapareceu. Com a Artemis, o engajamento público pode ser mantido através de múltiplos canais. Comunidades online podem se formar ao redor de aspectos específicos das missões. E esse engajamento distribuído pode criar suporte político mais resiliente. Mas há outra mudança significativa. As atitudes das pessoas em relação à raça, gênero e diversidade evoluíram desde 1972. 6 anos após a Apollo 17, a NASA selecionou a primeira turma de astronautas composta por mulheres e minorias. Assim, o fato de a tripulação da Artemis 11 incluir Christina Koch, uma mulher, e Victor Glover, um afro-americano, quase não chama a atenção. Isso representa mudança fundamental em relação às tripulações exclusivamente masculinas e brancas da era Apollo. Mas o que não mudou é que a tripulação da Artemis 11 possui o mesmo treinamento, experiência e habilidades de qualquer pessoa que tenha ido à Lua em uma missão Apollo. A competência continua sendo o critério fundamental. Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen foram selecionados porque são os melhores para a missão. Não apesar de sua diversidade, mas simplesmente porque são os mais qualificados. E aqui está porque isso importa. A exploração espacial exige excelência absoluta. Não há espaço para comprometer padrões. E o fato de que tripulações diversas atendem aos mais altos padrões prova que talento existe em toda a humanidade. Mas voltando à estrutura comercial da Artemis, existe uma dimensão estratégica que vai além da economia. A China está avançando rapidamente com seu programa lunar e está construindo parcerias internacionais próprias. A competição pela influência no espaço é real. Ao envolver empresas comerciais e parceiros internacionais, os Estados Unidos estão criando uma rede de interesses alinhados. Países que contribuem para o programa Artemis têm interesse em seu sucesso. Empresas que investem em infraestrutura lunar têm interesse em proteger esses investimentos. Isso cria resiliência política e econômica que programas governamentais isolados não possuem. E aqui está a diferença mais fundamental entre Apollo e Artemis. Ao contrário do programa Apollo, o Artemis não terminará com lembranças agridoce de glórias passadas. O Artemis não tem ponto final planejado. É o início de um processo de expansão da humanidade de volta à Lua, para Marte e além. A Apollo foi uma corrida. Tinha um objetivo claro: pousar na Lua antes da União Soviética. Uma vez alcançado esse objetivo, o ímpeto político desapareceu. A Artemis é diferente. É uma maratona, não uma corrida de velocidade. O objetivo não é apenas chegar à Lua, mas estabelecer presença permanente. E com parceiros comerciais investindo capital próprio, com parceiros internacionais contribuindo tecnologia e recursos, e com uma base de engajamento público distribuída através de múltiplas plataformas, o programa tem fundações mais sólidas. Isso não garante sucesso. Desafios técnicos, políticos e econômicos continuarão surgindo.
mas a estrutura fundamental é mais resiliente do que qualquer programa espacial anterior. Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen não estão apenas retornando à Lua. Estão inaugurando uma nova era de exploração espacial. Uma era onde governos, empresas e cidadãos colaboram. Onde a diversidade é força, não obstáculo. E onde o objetivo não é plantar uma bandeira e partir, mas construir infraestrutura e permanecer. 54 anos de espera terminaram. E o mundo que receberá esse retorno está preparado, de formas que 1972 nunca esteve, para transformar a exploração espacial de expedições heróicas em presença permanente. Gene Cernan orou por um retorno. E embora ele não tenha vivido para ver, suas palavras se tornarão realidade. Com paz e esperança para toda a humanidade. Mas desta vez, não partiremos novamente. Ficaremos.